Evangelho de Mateus, capítulo 23, continuando a nossa série da Quaresma de 2016, esse simples momento que antecede a celebração da Páscoa e que tem sido celebrada por anos e anos de história cristã, e nós vamos dar continuidade. Mateus 23, verso 1 diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas entre vós, não deve ser assim. Não devem ser chamados mestres, um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença. Oh, bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado porque livremente podemos celebrar a nossa fé. Pai, abençoe os nossos pequeninos, as nossas crianças que estão lá recebendo a palavra da verdade. Abençoe cada professor e professora. Dê a unção que eles necessitam para proclamar aos pequeninos as palavras da vida. E que possamos ver todas estas crianças um dia confessando o teu nome como único Senhor e Salvador. Agora abre o nosso entendimento, a nossa atenção e fale conosco para a tua glória e para a edificação da igreja que é tua, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Nessa continuidade de busca, eu só quero também relembrar os irmãos que nessa quarta tivemos um lindo momento de culto, o nosso jejum prossegue. Venha jejuar conosco nesta quarta-feira, no horário que você desejar. E eu só estou citando isso porque o tema principal que eu dei para este jejum foi maturidade. Eu, inclusive, encorajei os irmãos que sim, jejuassem pelos seus pedidos, pelas suas necessidades. Quando jejuamos, nos aproximamos de Deus nesse exercício, mas eu disse que o tema que nos uniria como propósito, além das individualidades e seus pedidos, fosse maturidade. Porque geralmente nós jejuamos por uma necessidade. Nós jejuamos diante de uma enfermidade, nós jejuamos diante daquilo que precisamos, nós jejuamos por aquilo que acreditamos que deve acontecer. Mas raramente pessoas jejuam para crescer espiritualmente. Então a causa se torna o agente motivador. E eu gostaria realmente de sugerir que o agente motivador não fosse somente as necessidades que temos, mas fosse um desejo de crescer, de buscar a Cristo. E neste processo nós refletiremos nesta manhã sobre o caminho que Jesus propôs aos seus discípulos para crescer nessa jornada. E é uma jornada que não é fácil, a maturidade cristã não é fácil, a maturidade cristã não é adquirida do dia para a noite. Pois nós temos sofrimentos em nossa caminhada.
Mas geralmente os sofrimentos que nós encaramos, irmãos e irmãs, escute isso com muita atenção, eles são resultados da ausência de uma espiritualidade que não sabe como agir com as lutas. Com a ausência de uma maturidade que dê um fundamento, que possamos olhar para as dificuldades e adversidades e encará-las de pé, sem medo, com coragem e com a força do Senhor, pois não há como nos livrarmos das lutas. Não há um antídoto que nos deixe isentos das dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades servem para nos fazer crescer e crescer mais. Agora, quando nós temos neste processo uma maturidade que passou pela prova, que passou pela luta, que passou pela aprovação, que foi testada e que está na próxima fase, não numa fase mais fácil, mas numa fase que vai requerer tudo de novo, vai requerer o teste, a prova, a aprovação. Quando a vida é assim, nós seguimos em harmonia com Deus. Quando a vida é assim, nós seguimos em harmonia com o nosso próximo. E este é um processo que, então, é o dia a dia de cada um de nós. A vida de um seguidor de Jesus que não contempla um crescimento não é uma vida de um discípulo. A vida de um discípulo, ela está constantemente sendo testada. Por isso que quando a vida entra numa maresia espiritual, o primeiro sinal são os problemas que começam a assolar e se tornam maiores do que a alegria das bênçãos que Deus tem nos dado. É quando a nossa atenção fica totalmente voltada ao que eu não tenho e esqueço de tudo o que Deus tem me dado. É quando os problemas eles crescem e eu me ausento da possibilidade de respostas, sendo eu uma das respostas para os problemas que eu contemplo. Então nós somos desafiados diariamente. No seu devocional você é desafiado pelo Senhor. Na sua oração você é desafiado pelo Senhor. Cada vez que você está diante de Deus, você é desafiado por Ele. Ele não olha para a gente e diz assim: "Ô filho querido, você está perfeito, não precisa mudar mais nada." Não. É o tempo inteiro Ele dizendo: tem um próximo degrau, tem um próximo degrau. Cada vez que nós nos ajoelhamos diante de Deus, as nossas razões diminuem. Elas não crescem. Você não termina um momento aos pés do Senhor dizendo: eu tinha razão. Você termina aos pés do Senhor dizendo: eu estava errado. Eu estou errado. Eu sou errado. E eu preciso da sua misericórdia. Porque a presença de Deus não alimenta orgulho. A presença de Deus não alimenta: é por isso que sou assim. Não, a presença de Deus alimenta: fique bem humilde nos meus pés. Eu te amo sim. Mas santidade é um caminho a percorrer. E não uma plataforma que alcançamos e nos mantemos ali com tranquilidade. Somos encorajados a crescer. Somos encorajados a não permanecer na inércia espiritual. Por isso que, meus irmãos e irmãs, se há uma fluidez, se há um teste novo, se há um caminho que não se mantém parado, em nome de Jesus, não fique parado, não fique paralisado no que Deus fez no passado. Não fique paralisado no que Ele ainda não fez. Mas mantenha-se com os olhos na necessidade de viver o novo, a novidade de vida hoje. A novidade do desafio hoje. A novidade do que Ele quer fazer através de você, não sem você, hoje. Por isso que a minha oração, a sua oração, a minha caminhada e a sua caminhada jamais pode ser: gente, eu não quero mais ter problemas, por isso que eu vou me ausentar. Gente, eu não me envolvo mais porque está todo mundo errado e eu estou certo. Gente, a minha vida pode ser gerida de uma maneira muito confortável, então eu prefiro o conforto do que o desconforto do bom combate. E nós, o tempo inteiro estamos dizendo isso, mesmo quando não estamos falando.
quando a inércia fala mais alto do que as palavras. Então, nós rejeitamos a maturidade espiritual, nós rejeitamos o crescimento, os processos do crescimento, as aprovações e os testes, e quando rejeitamos, passamos a ser igual a todos e não diferentes, que foi o chamado que Cristo nos deu. Nós rejeitamos a maturidade quando a nossa justificativa, a famosa, por que não, passou a contemplar que este é o melhor caminho. Então é melhor dizer, por que não? Porque eu não vou fazer. Nós rejeitamos a maturidade quando os traumas foram grandes. Mas, infelizmente, esses traumas ofuscaram a infinitude que Deus é. Os traumas, eles ofuscaram a capacidade de Deus renovar algo. Então eu rejeito, porque eu não acho que Deus vai fazer diferente. Aliás, não fez até agora, passou tanto tempo. Nós rejeitamos a maturidade quando fechamos os nossos corações, diante da necessidade de viver o que falamos. Nós passamos então até a falar, nós passamos então até a ensinar alguém, mas deixamos de viver. E quando deixamos de viver, estamos rejeitando a maturidade. Nós rejeitamos a maturidade quando passamos a imitar a massa e não a exceção. Quando percebemos que é mais fácil abaixar os critérios do que levantar aquilo que acreditamos ser a nossa vocação. Enquanto o nosso chamado é para viver em uma comunidade chamada igreja, onde entre nós sempre seja manifestada a diferença. Como Jesus disse, entre vós não será assim. Entre vós será diferente. Entre nós, a diferença deve ser a energia, a fonte que nos mova a agir. Mas aí alguém disse aí na sua mente, não, pastor, não é assim não. Os protestos dessa hora se levantam. Não é assim, entre nós é tudo igual, pastor. Você não sabe, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, aconteceu aquele outro no passado. Entre nós não tem diferença nenhuma. E eu vou repetir as palavras de Jesus. Entre nós, inequivocamente, deve ser diferente. Como? Quando todos juntos buscamos maturidade no padrão de Cristo e não no padrão dos homens. Como podemos ser diferentes? De que forma? Enfrentando os dissabores da vida que, infelizmente, nessa terra de viventes vão nos perseguir todos os dias da nossa vida. Enfrentando-os com amor, dando sempre mais chance, percebendo sempre o meu erro junto com o seu erro. Percebendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Finalizando sempre com amor e com perdão. Eis a nossa vocação, irmãos e irmãs, crescer no desenvolvimento da espiritualidade e amadurecer. E com isso em mente, nós podemos analisar esse texto. Jesus, no final do seu ministério, chegando já bem próximo de toda a luta, bem próximo do seu Calvário, Jesus deixa bem claro que entre nós, que entre vós, tem que haver diferença. Jesus está falando para discípulos, Jesus está falando para a multidão, Jesus está falando para a gente mais íntima, Jesus está falando para usuários da fé. E Jesus começa dizendo o seguinte, tem muita gente que fala, mas que não vive o que diz acreditar. Esse grupo não é recente. Esse grupo sempre existiu na história. Esse grupo que foi classificado aqui no texto pelo termo mestres da lei ou fariseus, historicamente, consciente ou inconscientemente, sempre existiram. Gente que fala muito e gente que faz pouco. Gente que acusa o tempo inteiro. E gente que nunca se coloca numa posição para ser acusado. Por quê? Porque não faz nada. E quando faz, já faz acusando o próximo. Jesus deixa bem claro que esse grupo não representa os seus seguidores.
Jesus deixa bem claro que esse grupo tem como tendência, em toda a história, perseguir, apontar, dizer e pouco fazer. Jesus deixa claro que a sua leitura era uma leitura equivocada do sagrado. E por que eu estou dizendo a leitura? Porque eles tinham um título, eles eram mestres da lei. Eles eram fariseus, eles participavam de agrupamentos de pessoas com finalidades. Finalidades em relação a Deus, em relação à sociedade. Mas a leitura era toda equivocada. Esse grupo, ele continua, deixa eu te dizer isso, com vagas abertas. Talvez você tenha acabado de se matricular nele. Talvez você queira sair dele nesta manhã. Talvez você queira se manter longe dele por todos os seus dias. E essa deve ser a nossa prática, se manter livre desse grupo. Esse grupo tem adeptos em todos os lugares, em todas as culturas. Esse grupo, ele prefere sempre julgar a partir daquilo que ele construiu como verdade, não a verdade de Cristo. Porque a verdade de Cristo é, entre vós tem que haver diferença. Esse grupo vivia, esse grupo vive, esse grupo continuará vivendo sempre a hipocrisia. A sua vocação é anulada e a hipocrisia cresce. E ele pensa que está por participar de um grupo de gente que tem um título, mas que não vive o que dizem viver. Ele então assina cada dia um atestado contra a sua própria fé, mantendo a hipocrisia grande e a maturidade bem pequena. E este processo mina um monte de gente. Por isso que Jesus, então, diante dos mestres da lei, ele diz, eles se assentam nas cadeiras, eles têm poder de voz, eles são influenciadores. E Jesus, de uma maneira muito corajosa, diz, sim, escutem-nos, mas não imitem-nos. Porque eles têm a teoria e não têm nada de vida. Eles atam fardos pesados, eles aumentam as suas franjas, os seus filactérios. O que isso significa? Que em todo o uso de ferramentas que o povo judeu desenvolveu na sua história, para orar tem que colocar algumas franjas, um manto, tenho que enrolar algo no meu braço. Em tudo aquilo que era aparato religioso como símbolos de conexão a Deus. Jesus traz essa prática daquele povo e diz, tem gente aumentando o manto. Se o manto parava no joelho, agora está parando a 3 metros do corpo. Num processo de chamada de atenção. Chamada de atenção que tenta provar para alguém, eu não sei para quem, a não ser para si próprio, que é espiritual, que busca a espiritualidade, que está ali num processo de santidade. E Jesus deixa claro que tudo isso era para ser visto, que tudo isso era para mostrar um padrão, e o padrão mentiroso. Eles ampliavam o que não deveria ser ampliado. Eles diziam que isso era uma espiritualidade, e essa espiritualidade não tinha nada a ver com seguir a Jesus. Jesus continua sua fala, olha, eles gostam de lugares de honra, porque quem gosta de acusar, gosta sempre de estar em evidência para acusar. E quando a sua personalidade é mais tímida, ele faz o mesmo processo de uma maneira mais low profile, mais escondida. Sabe, é daquele tipo assim, olha, não é que eu não queria dizer nada, mas, irmão eu não queria dizer nada, porque é só Deus quem julga, mas, e dá a bula. Eu não queria comentar, mas, e comenta. Então Jesus vai colocando esses pivôs, esses comportamentos, de gente que possuía um viés, uma tendência do próprio selfie, espalhado em épocas que não haviam redes, nas ações ilustrativas. O selfie era a manifestação ao vivo e a cores de uma prática maligna. Porque a autoexposição é maligno. A Deus toda a honra, foi o que cantamos hoje. Então, na projeção da própria imagem, mais tímida, ou mais popular, mais forte, com mais intensidade, daquilo que achavam ser como exemplos, mas na verdade eram distorções, eram imagens mentirosas, Jesus está dizendo, nisso tudo há equívoco. Nisso tudo há equívoco, porque entre vós tem que ser diferente. E Jesus desce um outro nível. Ele diz, olha,
Ninguém deve ser chamado de rabi, ninguém deve ser chamado de pai, ninguém deve ser chamado de chefe. Gente, isso não quer dizer que você não tenha mestres, professores, que você não honre seu pai, que você não tenha chefe. Jesus está indo contra quando alguém pega este título, isso que ganhou da vida. Por exemplo, o ato de ser pai, você e eu ganhamos da vida, do Senhor Deus da vida. E usa isso para endossar um suposto orgulho. Então, nessas condições, eu não devo, você faz isso porque eu sou teu pai. Ou, eu sou pai, então me obedeça. Quando não há razão para obedecer. Eu sou teu chefe, estou mandando você fazer o que é errado, então você faça porque eu sou teu chefe. Não, eu estou me apoderando de um título, de uma posição, e estou abusando deste poder. Então Jesus não está necessariamente falando nada contrário às funções que temos na vida. Jesus está dizendo tudo o contrário quando isso é objeto de orgulho. E Jesus então começa a deixar claro que esse orgulho não deve permanecer em nós. A fonte de ensino é a fonte de ensino, o pai deve ser de amor, o centro de autoridade é a autoridade. Mas se eu nutri-los, eu vou crescer somente nesse orgulho que me faz igual e não diferente, como devo ser. Esse orgulho julga quem deveria ser ajudado. Esse orgulho representa a antítese de tudo que Jesus falou. A nossa diferença, irmãos e irmãs, está no que fazemos e não somente no que falamos. Nossa diferença deve estar presente em todas as nossas atitudes. Sempre tem que alguém notar, sempre tem que alguém perceber. Essa diferença, então, ela aniquila o orgulho. Ela não dá espaço para autoexaltação, fui eu. Esta experiência, esta diferença faz nós o tempo inteiro apontar para Cristo e menos para a gente. Esta diferença não deve afastar ninguém, a não ser quando a decisão é do próximo. Isso vai acontecer todos os dias na vida. Portanto, concluiu Jesus, o maior entre vocês deverá ser servo. O maior, o mais maduro, que significa também a inclusão de todos os vocacionados a ser diferentes. Se o maior, o do topo, deve servir todos que querem chegar num crescimento, é isso que significa o maior, e não o maior porque manda, mas o maior porque chegou até lá através da obediência, tem que ser a visão que eu e você desejamos. O maior, o menor, todos juntos, sirvamos uns aos outros. Esta é a nossa diferença. Sirvamos na alegria, aumentando o sorriso do próximo. Sirvamos na tristeza, enxugando as lágrimas dos que choram. Sirvamos no cansaço. Sirvamos no dia da disposição, quando estou firme com vontade. Sirvamos sempre com perdão. Escute isso. Entendendo as limitações do outro. Entendendo que o outro não deve ser como você. O outro é diferente e também precisa ser servido. Sirvamos como estilo de vida, pois essa é a nossa diferença. Vivemos para servir. E quem não vive para servir, irmãos e irmãs, jamais vai conseguir a maturidade, jamais vai conseguir amadurecer. O servir ao próximo é essencial na caminhada. E Jesus conclui dizendo: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem exalta é o Senhor, quem exalta e promove é Deus, e sua promoção dura, sua promoção permanece. Irmãos e irmãs, Jesus contemplou um cenário em sua passagem na terra, numa terra com muitas diferenças do mundo que nós vivemos hoje e outras similaridades. Mas as pessoas, com as suas limitações, elas continuam as mesmas. Continuamos com os mesmos dramas.
Portanto, o nosso chamado nessa manhã, eu queria dizer uma vez bem claro, é ser diferente. Entre vós, entre nós, façamos a diferença. Entre nós, optemos pela cura o tempo inteiro. Entre nós, não há bateu, levou. Entre nós, a solidariedade. Entre nós, o bom perfume de Cristo se espalha. Entre nós não há julgamento que separe. Entre nós não há o que eu acho e o que eu acho é melhor do que o que você acha. Entre nós há mãos dadas e não mãos separadas. Entre nós há um Espírito que nos une, nos faz marchar juntos, e não tendência A ou tendência B. Entre nós há tolerância e paciência. Entre nós não há o meu tempo acabou. Quem é você para dizer que o seu tempo acabou? Loucura é dizer que já tentou demais. Quem é são diante da fé, saiba que nossa vida é tentar, tentar e tentar. Porque se Jesus olhasse para o meu tempo, Ele já tinha dito: André, acabou para você. Acabou para você. Porque você já tentou e continua errando. 43 anos e continua errando. Mas Jesus olha para mim e disse: dos teus pecados eu não lembro mais. Continue fazendo a diferença. Das suas loucuras eu não me lembro mais. Siga fazendo a diferença. Do que você causa no meu coração de pai, que me entristece de ver um filho fazendo besteira, eu não me lembro mais. Amanhã é um novo dia. Diferença não se faz então no lavar as mãos. Diferença não se faz dizer estou cansado. Diferença não se faz dizendo o meu grupo e o grupo dele, porque é incompatível. Diferença se faz imitando a Cristo. Imitando a Cristo, servindo um ao outro. Não há outro chamado. Não há um esconderijo. Não há um melhor cenário. Não há o quando isso acontecer eu faço isso. Não há. Não se equivoque. Há o hoje. E o mesmo Jesus que disse para discípulos, multidões, fariseus e mestres, nos diz: entre vós que seja diferente, entre vós não será assim como os da contramão da fé. E rumo a esta maturidade, nesta estação singela de celebração da ressurreição, dessa quaresma de alma, de coração, eu quero te dar algumas sugestões práticas. Faz alguém sorrir mais essa semana. Alguém que já esteja sorrindo. Faça alguém sorrir mais essa semana. Não alguém que esteja sofrendo, alguém que esteja tudo bem. Faça ele ou ela sorrir mais. Alegre-se. Reparta uma refeição. Vamos fazer essa semana, semana da venha comer comigo. Venha partilhar um pão comigo. Vamos fazer essa semana uma semana de ter tempo de comunhão, tempo de oração. Ontem nós terminamos o nosso treino, os corajosos do Link Runners. E nós sentamos ali no parque. Eu falei assim: a partir de agora, todo final de treino, nós vamos compartilhar um pedido e orar uns pelos outros. Oramos ali embaixo das árvores. Porque entre nós é diferente. Porque entre nós o papo tem que entrar no outro nível. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então pense em alguém. Olhe para o seu redor. Pense em alguém e fala: eu vou chamar esse cabra aqui para vir comer comigo essa semana. Nós vamos comer juntos, nós vamos tomar um café. Porque entre nós a gente nós temos que cultivar comunhão e não isolamento. Segunda sugestão é: procure sim alguém que esteja chorando. Procure alguém que esteja precisando de consolo e sirva-o na sua angústia.
E servir na angústia não significa necessariamente eu vim aqui para dizer que você é mais que vencedor, que tudo vai dar certo, que o pecado está amarrado, o diabo está pisado, nada disso. Eu vim aqui para chorar com você, para dizer que eu quero entender um pouquinho dessa tua dor e nós vamos passar por isso juntos. Vamos servir os que sofrem essa semana. Número 3, exercitemos a nossa diferença servindo alguém que está servindo sozinho. É terrível isso que está acontecendo no nosso cristianismo atual. O cristianismo atual não aceita exortação. Você falar um item, o cabra já está virando a cabeça. Não é assim, não aceita, acabou. Não aceita. Um conselho, um toque, acho que é melhor ir por aqui, meu filho. Você está pegando no pé, não sei se eu volto. O cristianismo atual está formando gente que vê na igreja um mercado da fé. Se a prateleira está gostosa com promoção, aleluia. Se não tem promoção, a igreja da esquina tem. Vai lá que tem. E não é isso. Não é isso que Cristo nos diz. E isso tem gerado uma geração de gente que você tem que às vezes implorar para fazer alguma coisa. Ô infeliz, você pode entrar na escala pelo amor daquele que te salvou? E eu chamo de infeliz porque você não entendeu a felicidade do servir. Você não entendeu a alegria de servir, mesmo com tantas tragédias que somos e representamos. Então essa semana procure alguém que esteja servindo e diga assim: eu me voluntario. Porque gente, dói às vezes, você está lá suando, sofrendo, e tem uns 30 para perguntar pelo que não foi feito, mas não tem um para dizer o que eu faço. O que eu faço no papel aí? Nesta semana, minha terceira sugestão, encorajamento: se una a alguém que está servindo. E por último, repita esses 3 para o resto da sua vida. Não só na quaresma, não só nessa semana. Continue partilhando o pão. Continue procurando alguém que você precisa fazer sorrir e sorrir mais. Alguém que precisa sair do choro. E alguém que está servindo sozinho, precisando de ajuda. E que essa diferença, fruto da ação de gente normal, gente que se esforça pelo bem, tudo isso irá contagiar outros e outros e outros. E a diferença será multiplicada. Porque a diferença não é só para nós, é para todos os que o Senhor chamar.